Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aqui reunidos hoje, né, dia 23/6 de 2022, para a defesa do trabalho de monografia do Gabriel Lani Cipriano, que foi orientado pela doutora Ana Cláudia Evangelista dos Santos, do INCA, aqui presente. Obrigado, professora, pela presença. E co-orientada pela mestre Priscila da Silva Spínola, que não está presente no momento, mas acredito que vai chegar em algum momento. E como orientador interno, eu, Alexandre Alencar, da Universidade Veiga de Almeida. O Gabriel vai ser avaliado pela banca composta pelos professores Dr. Daniel Matos, do INCA. Queria agradecer fortemente a presença aqui. Muito obrigado, Daniel. E pela professora doutora Vanessa Mendonça, também do INCA. Também gostaria de agradecer fortemente a presença da banca, que disponibilizou aí de fazer a leitura, né, e fazer a avaliação da apresentação do Gabriel. Gostaria de agradecer também a todas as pessoas que estão presentes aqui. O Gabriel convidou bastante gente, é muito legal a gente ter pessoas de várias áreas do conhecimento, pessoas que não são do meio científico aqui para participar desse momento onde a ciência percorreu um caminho e aí chegou a um ponto onde a formação do Gabriel está se finalizando, né? E iniciando outros passos, né? Então, fico bastante feliz de ter bastante gente aqui. Gabriel, você vai ter 20 minutos para apresentar a sua defesa. Após isso, os integrantes da banca vão ter o mesmo tempo para fazer a arguição do seu trabalho. Após a arguição, a banca vai se reunir em espaço fechado para deliberar a avaliação da sua defesa. Nota e aprovado ou não e um grau. Ok? Certo. Professora Ana, a senhora gostaria de fazer algum comentário? Não, no momento não. Tá ok. Então podemos iniciar a defesa do Gabriel. Gabriel, pode compartilhar, por gentileza. Coloca em tela cheia. Maravilha, Gabriel. Já estamos vendo em tela cheia. Se os integrantes da banca quiserem fechar a câmera e microfone, fiquem à vontade, tá bom? Gabriel, a partir de agora são 3:03. Você tem 20 minutos para fazer a apresentação com um desvio padrão ali que você já conhece, tá bom? Fica à vontade. Boa apresentação para ti. Então, primeiramente, boa tarde a todos, aos que estão me ouvindo, amigos, familiares, a minha banca examinadora. O título da minha apresentação é Investigação da frequência de variantes com significado clínico desconhecido nos genes BRCA1 e 2 em indivíduos controle. Esse trabalho ele foi realizado no Centro de Pesquisa do INCA e está sendo apresentado como via de obtenção de grau no curso de Ciências Biológicas da Universidade Veiga de Almeida. Então, a minha orientadora externa, como já foi dito, a doutora Ana Cláudia, meu orientador interno é o professor Alexandre Santos de Alencar, e a minha co-orientadora é a mestre Priscila Spínola. Então, eu inicio falando um pouco sobre as estatísticas de câncer, né? Hoje, o câncer de mama ele é a neoplasia mais incidente no mundo e é considerado um grande problema no âmbito da saúde pública global. E a gente vê isso nessa incidência dos dados da Globocan de 2020. Então, aqui sinalizado pela cor rosa, apenas no ano de 2020 foram mais de 2 milhões de casos novos de câncer de mama. E quando a gente traz esse dado para o Brasil, a gente tem uma estimativa de 66 mil novos casos, né? Isso foi uma estimativa do INCA de 2019, da incidência de 66 mil novos a cada ano do triênio de 2020 e 2022. Enquanto apenas no ano de 2020 já haviam sido relatados 17 mil óbitos apenas para o câncer de mama. No gráfico à direita, então, a gente vê como está distribuída essa incidência pelas regiões. Então, nós vemos que a região sudeste, a região sul e a região nordeste são aquelas regiões do país que apresentam a maior incidência da neoplasia. Então, para a gente entender o desenvolvimento, hoje nós temos duas vias que explicam a ocorrência do câncer de mama. Então, a via esporádica compreende 90% a 95% dos casos, aqui exemplificada na figura à esquerda. Então, justamente é necessário que ocorra uma dupla inativação alélica, né, numa célula, e isso pode ser acarretado, aqui representado por hábitos de vida e fatores ambientais. E uma vez que ocorra essa inativação alélica, certos mecanismos celulares de reparo do DNA, eles não mais são considerados funcionais. Então, uma vez que não existe mais essa barreira
de controle à proliferação, nós temos um acúmulo de danos no DNA e justamente o que caracteriza a instabilidade genômica, que é o tumor propriamente. Por outro lado, os 5 a 10% restantes compreendem a via hereditária, aqui na figura à direita. Então, a principal diferença entre essas vias é que o primeiro evento mutacional ele não é caracterizado por um hábito de vida ou uma condição ambiental, e sim por uma herança genética, justamente por um padrão de herança autossômica dominante que a doença apresenta. Então, existe a possibilidade do indivíduo herdar uma alteração do seu progenitor. Dessa forma, isso compreende o primeiro evento mutacional necessário para a perda do primeiro alelo. Logo, o segundo evento mutacional fica a par das condições ambientais e hábitos de vida que aquele indivíduo está submetido. Novamente, tendo a perda dos 2 alelos, desencadeia todos os eventos vistos anteriormente na via esporádica. Então, para entender onde essas vias estão inseridas, justamente são nos genes BRCA1 e 2, são genes supressores tumorais, como o próprio nome já fala, eles contêm essa indicação proliferativa, e uma vez na presença de danos, esses genes funcionam como mediadores de uma grande rede e complexo de proteínas com funções essenciais no ciclo celular. Dentre essas funções, a principal e talvez não menos importante é a recombinação homóloga, que é justamente o reparo dessa sequência de DNA que previne, né, essa proliferação, esse acúmulo de instabilidade genômica. Então, a gente vê nessa figura que tudo se inicia com os danos ao DNA. Esse dano ele é, então, percebido por proteínas sensoras, e essas proteínas, então, ativam, né, fosforilam a proteína de BRCA1, que, como a gente consegue ver, ela tem uma gama de conexões aos quais vão executar diferentes funções no ciclo celular, e, dentre elas, executar a recombinação homóloga. Mas como que essa conexão, essa rede, ela interage, né? Como essas proteínas interagem? Justamente, hoje tem-se conhecimento de regiões denominadas domínios de ligação, que nada mais são, como vistos aqui na figura, regiões que possuem uma dada conservação a nível de nucleotídeo no DNA e a nível de aminoácido na proteína. Então, essas regiões elas possuem uma afinidade ligante entre a proteína de BRCA e as outras proteínas que vimos naquela rede anterior. Então, justamente uma vez que elas se ligam, elas conseguem executar as suas funções. Então, a gente consegue ver nessas porções coloridas da figura, justamente o domínio ring aqui de BRCA1, ele compreende uma interação com a proteína de barra de 1 que irá executar uma função específica ao longo do ciclo. Então, uma vez que a gente sabe sobre esses domínios de ligação, nós também temos que as alterações que ocorrem, né, venham a ocorrer nesses domínios, elas podem sim levar a uma inativação alélica, uma vez que são genes de susceptibilidade ao câncer de mama, e essa inativação alélica, como nós já vimos, ela leva à sua perda de função. Então, uma vez uma troca naquela região, pode justamente interferir na forma, né, na afinidade com que essas proteínas estão se conectando, estão interagindo. Isso se insere muito no contexto do sequenciamento em larga escala, né, uma tecnologia onde vem gerando atualmente um grande acúmulo de dados, né, um grande acúmulo de variações de diferentes classes, dentre elas aqui sublinhadas, possivelmente benignas, VUS, possivelmente patogênicas e patogênicas. Assim como, né, as variantes que apresentam uma certa incerteza são essas VUS, classificadas, então, pela nomenclatura como variantes de significado incerto, que são justamente alterações que, no momento da sua descoberta, a base molecular ela não é suficiente para que ela seja enquadrada como uma alteração benigna ou como uma alteração patogênica. Então, ela fica justamente no meio do caminho entre essas classificações. Entretanto, qual é o papel de uma VUS, então, no desenvolvimento da doença? Para isso, hoje, inúmeros estudos com viés de caso-controle, de estudos populacionais, tanto de exoma quanto de genoma, assim como a utilização de programas em sílico, são algumas das vias utilizadas, envidadas para tentar buscar a associação que essas alterações venham a ter com o desenvolvimento da doença. Então, partindo desse princípio, o meu objetivo principal aqui foi investigar a frequência de 7 variantes com significado incerto nos genes BRCA1 e 2, que foram detectadas previamente num estudo por Spínola, em 2018, em pacientes com câncer de mama, em 100 indivíduos controle, ou seja, indivíduos sem câncer de mama. Então, aqui à esquerda tem as 3 dessas 7 alterações que estão em BRCA1,
e aqui à direita as 4 dessas 7 alterações que estão em BRCA2. Dentre os meus objetivos específicos, eu busquei correlacionar essa frequência com dados clínicos de pacientes com câncer, procurei utilizar programas in silico que auxiliassem na predição do impacto molecular dessas variantes, também procurei a sua frequência em bancos de dados populacionais nacionais e internacionais, assim como a sua citação na literatura. Por fim, eu busquei comparar a frequência dessas alterações, quando encontradas nos controles, com a frequência das mesmas no caso de câncer de mama. Então, no meu material e métodos, eu justamente mostro o fluxo que esses 100 controles percorreram, uma vez extraído o sangue do paciente, uma vez coletado o sangue do paciente, foi feita a extração do DNA, seguido pela quantificação desse e a sua amplificação pelo método da PCR. Uma vez amplificado esse DNA, ele foi submetido à eletroforese para confirmar se essa amplificação havia sido feita corretamente. Tendo isso confirmado, esse DNA amplificado foi purificado, levada à montagem de placa, que então foi submetida ao sequenciamento por Sanger, pelo método de Sanger. O que resultou desse sequenciamento, então, foi analisado no programa ChromasPro. Da mesma forma, foram utilizados aqui, como via comparativa, os 62 dados clínicos, os 62 pacientes analisados por Spínola. Entretanto, desses, apenas utilizou-se os dados clínicos, aqui sublinhados e entre parênteses. Da mesma forma, para realizar essas comparações e associações, né, como medidas estatísticas, foi utilizado o teste T e o teste exato de Fischer. Para a classificação mais recente dessas variantes, e assim como seus dados secundários, foi utilizado, né, foi feito o acesso do Varsome e do ClinVar. A busca da frequência populacional dessas variantes foi realizada tanto em bancos de dados nacionais e internacionais, sendo esses aqui sublinhados, né, e entre parênteses. E, por fim, para as variantes de significado incerto, 3 programas in silico específicos para predizer o seu impacto, né, específicas para as suas categorias, foram utilizados, dentre esses aqui sublinhados e entre parênteses. Então, como os meus resultados, inicialmente, essa coorte de 62 pacientes, ela passou por um filtro, onde foram removidos aqueles que não estavam aptos, né, de acordo com os critérios elegíveis, restando 49 pacientes. Esses 49 foram, então, divididos em 2 coortes. A coorte A, compondo 39 pacientes de câncer de mama, que não eram portadores das variantes aqui estudadas, e a coorte B, composta de 10 pacientes com câncer de mama, que justamente são os portadores dessas alterações aqui avaliadas. Então, o comparativo desses dados clínicos a priori não revelou significância estatística, e no que diz respeito à prevalência desses dados, o único que se mostrou prevalente, né, no comparativo entre coorte A e B foi o histórico familiar, sendo esse mais prevalente na coorte A quando comparado à coorte B. Os demais dados clínicos tiveram a mesma prevalência. Dos 100 controles sequenciados, nenhum apresentou as variantes, o que impossibilitou realizar um dos objetivos desse estudo, que foi comparar a frequência dos casos quando encontrados em controle com os casos de câncer de mama. Quanto à caracterização dessas alterações, então, essa primeira alteração aqui apontada, ela é uma troca de uma timina para uma guanina que acontece no exon 10 de BRCA1, que ocorre no exon 10 de BRCA1. Ela leva a troca do aminoácido ácido aspartico para um ácido glutâmico, na posição 12-20 da proteína. Conseguinte, essas duas alterações aqui apontadas são alterações de região intrônica que acontecem a, respectivamente, mais 36 e mais 36 pares de base dentro do intron 9 de BRCA1 e resultam ambas na troca de uma adenina para uma guanina. Contudo, como são alterações intrônicas, elas não afetam o aminoácido a nível de proteína. Entrando nas alterações de BRCA2, a primeira aqui apontada é uma alteração de uma guanina para uma timina que acontece no exon 11 de BRCA2. Essa é uma alteração sinônima, logo, ela não altera o aminoácido, ela não possui efeito de troca do aminoácido na proteína. Entretanto, vale ressaltar que ela está localizada exatamente em um domínio de ligação, que é o domínio BRC, que são justamente 8 regiões altamente conservadas desse gene, que tem uma função essencial para que seja executada a recombinação homóloga.
Conseguinte, as duas alterações aqui apontadas, novamente alterações intrônicas que ocorrem a mais 51 e mais 53 pares de base dentro do intron 15 de BRCA2, elas resultam, respectivamente, na troca de uma adenina para uma citosina e de uma timina para uma guanina. Contudo, são intrônicas e não alteram o aminoácido. Por fim, a alteração aqui apontada por último, ela resulta numa troca de uma citosina para uma adenina no exon 27 de BRCA2. E assim como a primeira alteração que foi avaliada, que foi caracterizada, ela é uma alteração sinônima também. Contudo, ela não altera o aminoácido. Quanto à classificação mais recente nesses programas de busca, né, que foram utilizados, eu inicio falando do ClinVar. Então, foram 3 variantes encontradas com uma tentativa de classificação, sendo esta aqui apontada com uma classificação de variante incerta, né, permanece como variante incerta. Entretanto, ela não expôs os dados que foram utilizados para essa classificação. A segunda alteração aqui apontada, ela tem um conflito de interpretação, então ela apresentou uma classificação de possivelmente benigna e, ao mesmo tempo, de variante com significado incerto. Entretanto, essa classificação de possivelmente benigna, ela introduz apenas um dado com base em um único programa preditor, não expõe demais dados que ajudem a entender o porquê ela ganhou essa classificação. E, por fim, no ClinVar, esta alteração aqui apontada, a alteração intrônica, ela só se encontrava catalogada no banco de dados do ClinVar, ela não apresentava ainda uma classificação. Quando a gente vê essa classificação agora para o Varsome, essa é uma ferramenta que utiliza uma predição em sílico, uma vez que ela se baseia nos critérios da CMG. São diretrizes institucionais justamente feitas para auxiliar na classificação dessas variantes. Então, a maioria delas aqui apresentou uma classificação de VUS, com exceção das variantes sinônimas aqui, respectivamente, com a classificação de benigna e possivelmente benigna. Isso justamente aconteceu porque é um critério da CMG que prediz, na verdade, que alterações sinônimas, a princípio, não venham a ter um dano claro na proteína, né? A sua significância ela é muito baixa, ela é considerada muito baixa, por justamente não afetar o aminoácido. Por essa razão, e tendo esse critério acionado, essas alterações aqui se encontram como benignas e possivelmente benignas. As demais alterações se encontram ainda como VUS, justamente porque ainda não existe uma quantidade de dados acionáveis para que mude a sua alteração, a sua classificação. Quanto à frequência observada nos bancos de dados, eu tomei a liberdade de circular em vermelho aquelas que foram encontradas. Entretanto, passando pelos bancos de dados, nós vemos que o Abraon é um banco de dados de indivíduos controle da região de São Paulo, e nenhuma dessas alterações ainda foi avaliada, foi detectada nesse banco de dados, mesmo sendo um banco que faz um sequenciamento, cobre regiões exônicas e genômicas, né, cobre grandes regiões com cobertura. Quanto ao Gnomad, a alteração que foi encontrada é a alteração intrônica, 7617 mais 53. Por sua vez, ela estava apresentando a população, ela foi detectada na população africana e apresentava um alelo alternativo muito baixo dentro desse grupo que foi estudado. Quanto ao banco de dados do LOVD, é um banco que agrega diferentes alterações, é um agrupado de alterações de grandes bancos de dados em um único local. Então, aqui a alteração que foi encontrada foi a alteração sinônima 4587. Essa foi detectada na população europeia, entretanto, não havia dados a respeito da sua frequência. Quanto ao ClinVar, foram encontradas as alterações 3660, a primeira alteração aqui circulada, entretanto, não havia dados sobre a sua população ou sobre a sua frequência. Conseguinte, foi encontrada novamente a alteração sinônima 4587, também sem a população e sem a sua frequência relatada. E, por fim, a alteração intrônica aqui pontuada também foi vista no ClinVar. Essa se encontrava num estudo de população global, não se especificou em qual população específica essa alteração havia sido encontrada, né? E dentro desse grupo estudado, novamente, o alelo alternativo ele era muito baixo, era uma frequência muito baixa comparado ao total do que foi avaliado. Por fim, a avaliação do banco 100 Genomes, que é um banco de dados, foi uma iniciativa de fazer todo o sequenciamento do genoma.
ele justamente avaliou indivíduos controle, e, por sua vez, não foram encontradas essas variantes aqui também. Justamente quando soma-se o 100 Genomes e o Abraon, que são bancos controle, reforça-se a postulação de que essas variantes sejam significantes. Quanto aos programas preditores, novamente marquei aqueles que foram considerados de relevância. A primeira alteração, aqui foi considerada, a primeira alteração pontuada foi aqui considerada como patogênica por 2 dos 3 programas submetidos. Por sua vez, esses programas analisam a força da troca do aminoácido, a conservação da região e justamente mudanças estruturais que venham a ocorrer a nível da proteína, como alterações de razões energéticas, maleabilidade, alterações essas que justamente podem afetar aquela interação entre proteínas vista anteriormente. Conseguinte, a alteração sinônima foi considerada possivelmente patogênica e patogênica por 2 dos 3 programas a que foi submetida, e aqui nós temos já um viés diferente, embora esses programas também olhem a alteração, a troca do nucleotídeo, olhem a conservação da região, eles também apresentam um viés a mais, uma vez que, como essas alterações não possuem mudanças a nível de proteína, essa mudança ocorre a nível de RNA. Então, justamente, esses programas eles são capazes de predizer se houve uma criação de um sítio novo a ser reconhecido pelo maquinário de splicing ou alteração de um sítio já existente. Quanto à última alteração, a intrônica, ela também foi considerada possivelmente patogênica, nesse caso por 2 dos 3 programas a que foi submetida, e os seus programas apresentam algoritmos similares ao visto da alteração sinônima, uma vez que aqui estamos falando de mudanças a nível de RNA, que justamente venham a ter uma relação com o desenvolvimento da doença. Então, aqui avaliam-se a criação desses sítios de reconhecimento ou o enfraquecimento de sítios já existentes na porção intrônica, onde ela se localiza, assim como avaliou-se também a conservação dessa região e justamente a força dessa troca, a força química da troca entre esses aminoácidos. Então, entrando na discussão, começando a falar sobre alteração intrônica, os estudos de Cerebral e Corn-Blind, eles justamente abordam como essas alterações intrônicas, elas podem exibir uma sensibilidade, aos padrões de splicing, uma vez que existem regiões chamadas silenciadoras e acentuadoras, os quais a maquinaria de splicing, no momento que vão fazer a clivagem da região exônica, usam esses domínios como uma forma de se guiar e chegar ao local certo onde ela deve ser acoplada. Justamente o estudo de Ankusko et al., ele mostra uma ocorrência prática disso com uma variante localizada a 594 pares de base dentro do intron, uma alteração com uma posição muito profunda que justamente não se acredita ter muita significância. Entretanto, essa alteração criava um sítio novo, levava no momento da tradução da proteína um códon de parada. Conseguinte, a alteração 4587 ela apresenta as mesmas bases de dados de Cerebral e Corn-Blind que se equivalem para a região codificante. Então, essas regiões acentuadoras e silenciadoras também existem no exon e justamente sinalizam se aquele exon em específico ou uma porção dele deva ser mantida na porção final ou ela deva ser removida. Entretanto, uma vez que existem alterações naquela região, essas alterações justamente podem alterar o padrão desse reconhecimento e justamente é o que foi estudado por Yang et al. E Jimenez-Sens, que viram alterações sinônimas acontecerem não só fora de domínios funcionais, tanto fora quanto dentro de domínios funcionais, que eram caracterizadas como patogênicas justamente por essa via de alteração. Por fim, a alteração missense, aqui pontuada, os estudos de Sauer e Andrulis e Zant et al., eles trazem um pouco da base teórica de como essas alterações justamente modificam a nível de proteína. Então, podemos ter perdas energéticas, mudanças de polaridade entre essas cadeias proteicas que estão se ligando, da mesma forma que alterações de conformidade, Uma proteína pode ficar mais maleável ou mais enrijecida com aquela alteração. Justamente alterações essas que, uma vez que ocorram em conjunto a outras, podem estar diminuindo a afinidade ou prejudicando a forma como essas proteínas de BRCA1 e outras interagem. Para reforçar um pouco sobre essa variante, eu trouxe o estudo de Tran et al.,
que ele justamente faz uma análise do exon 10 de BRCA1, onde ele avaliou regiões que estavam interagindo com proteínas quinase. Dentro dessas regiões, a maioria, né, que ele avaliou foi considerada como patogênica, e dentro dessa região aqui se encontra a alteração aqui avaliada, que pode justamente tentar explicar como isso está acontecendo. Quanto aos dados clínicos, o que se observou para as coortes A e B foi que esses dados desses pacientes eles são similares ao que são vistos na literatura para pacientes portadores de uma alteração patogênica em BRCA1 e 2. E quando a gente olha em específico para esses pacientes portadores da alteração aqui estudada, a gente vê que, comparando os dados deles aqui colocados com os dados da literatura, né, as prevalências da literatura para pacientes portadores de uma alteração patogênica, a gente vê que a paciente 23 ela apresentou 5 dos 7 dados aqui avaliados, característicos de um paciente que possui dados portadores de mutações patogênicas, né? São dados característicos de pacientes portadores de mutação patogênica, com base na literatura. A paciente 25, ela apresentou 4 desses 7 dados característicos. A paciente 49 e a paciente 58 apresentaram ambas 6 dos 7 dados característicos de um paciente portador de uma mutação patogênica. Essa observação, então, torna acionável o critério PP4 da CMG, que é justamente um critério de suporte à patogenicidade para quando um dado paciente ele apresenta o histórico familiar ou outros dados clínicos que são observados característicos da etiologia da doença, como que foi visto aqui na comparação com os dados e a literatura. Não menos importante, com exceção da paciente 58, as demais atendem a critérios de risco da NCCN, que é outra diretriz institucional que estabelece algumas características que permita-se encontrar pacientes que justamente são portadores de mutações patogênicas. Então, ver que esses pacientes atendem esses critérios reforça um pouco o viés em que a variante portada por eles pode se encontrar, né? A significância clínica que elas podem apresentar. Dessas 3 variantes aqui estudadas e consideradas de relevância aqui sublinhadas, elas foram detectadas em bancos populacionais ou apenas depositadas em bancos de variantes. Entretanto, isso pode ser um possível postulativo da sua raridade. Contudo, vale ressaltar que para que isso seja confirmado, são necessários maiores estudos do tipo caso-controle, assim como maiores iniciativas de sequenciamento a nível de exome, a nível de genoma, que consigam cobrir essas regiões aqui estudadas dessas variantes e consigam expressar como elas estão distribuídas na população. Por sua vez, é possível, então, utilizar o critério classificatório PM2 da CMG, que é um critério utilizado para quando uma variante se encontra ausente de bancos de dados como o Gnomad ou 100 Genomes, justamente bancos bem enviesados, né, nesses estudos populacionais. Então, essa alteração ela pode ter esse critério acionável e justamente, novamente, um critério acionável de patogenicidade, de suporte à patogenicidade, o que reforça mais ainda a sugestão clínica dessas alterações, somados aos fatores já observados. Por fim, dentre essas 3 variantes, né, que foram detectadas, elas se encontram, né, foram detectadas, na verdade, em populações europeias e africanas, e eu trouxe os estudos de Ouro e Santos, que justamente falam sobre a presença e a prevalência desses povos na região sul do país, em momentos antigos, em momentos passados da nossa história, que justamente podem explicar o background genético aqui deixado para entender por que essas variantes estão acontecendo nessa região, ao mesmo tempo que estamos vendo elas em outras regiões fora do país. Então, dentre as minhas conclusões, o presente estudo ele ainda não é capaz de alterar a significância, a classificação dessas 3 variantes, até aqui consideradas de relevância. Entretanto, os critérios da CMG, NCCN e os demais dados clínicos e in sílico que foram avaliados podem sim trazer uma relevância clínica, podem sim fazer com que essa alteração seja considerada de relevância clínica. Da mesma forma, o estudo fornece um direcionamento para variantes que nunca antes foram avaliadas na literatura e é valioso para o aconselhamento genético, uma vez que em rotinas de rastreamento, pesquisadores e médicos que venham a detectar essas alterações já terão esse estudo como um esforço inicial para tentar entender de que forma essas variantes elas se relacionam com o desenvolvimento da doença.
Então, mais uma vez, muito obrigado aos amigos e familiares aqui me assistindo, à banca que vai me avaliar e aos professores. Obrigado, Gabriel. Vou pedir para você fechar o compartilhamento. Fechei. Maravilha, já estamos aqui. Vou pedir para a banca retornar. Vamos começar, então, a avaliação pela Vanessa, pela doutora Vanessa dos Santos Mendonça Silva. Pode ser, Vanessa? Pode, claro. Maravilha. Fica à vontade, Vanessa. Você tem o mesmo tempo que o Gabriel utilizou para arguir o trabalho dele, tá bom? Fica à vontade. Bom, obrigada. Então, gente, boa tarde de novo aí para quem eu ainda não dei. Queria parabenizar o Gabriel pelo trabalho, a Ana. Dizer que, assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque eu vi o Gabriel chegar, né, Gabriel? Eu acompanhei essa história toda aí de perto. Então, é muito bom poder participar dessa finalização, né? Ver esse trabalho montado, ver o Gabriel se formando. Então, assim, é muito, muito, muito importante para mim. Eu trouxe algumas sugestões, assim, eu não vou me ater muito no texto da introdução e da metodologia. Da introdução tem alguns comentários, mas vou deixar a parte de BRCA1, BRCA2 para o Daniel, que ele vai saber mais do que eu. Mas antes de falar assim, de páginas específicas, eu queria só fazer uns comentários gerais sobre o texto, assim, algumas coisas que eu acho que podem melhorar um pouquinho. Nada demais, mas, por exemplo, eu achei as frases muito longas. A gente, quando trabalha com texto científico, né, a gente quer passar uma mensagem muito clara. E eu acho que aquilo tem que ser de fácil leitura, né? Diferente daquela redação que a gente aprende na escola, dos textos, dos livros, que a gente precisa conectar muito bem as coisas, fazer frases elaboradas e bonitas. A linguagem científica ela é muito rápida. E eu acho que, assim, em alguns lugares eu chegava a ver frases com 9 linhas, 8 linhas. Eu acho que se tivesse uma maneira de separar em períodos menores, isso facilitaria a leitura. Um outro detalhe rápido é sobre as porcentagens. Assim, o cuidado de arredondar da mesma maneira. Porque em algumas páginas eu cheguei a somar as porcentagens quando você falava de algum grupo e elas não davam 100%. Então, assim, 99,9, 99,8. E só mesmo para, né, mais uma vez, assim, reforçar o texto científico, que as coisas têm que ser bastante exatas. Enfim, indo agora ao que interessa. Deixa eu pegar só aqui as minhas anotações da introdução, que estão em outro lugar. Então, lá na página 14 e na página 15, também na sua apresentação, você costuma dizer ou passar a mensagem de que o câncer esporádico, ele está diretamente ligado só a hábitos de vida e a condições ambientais, digamos assim. E eu não sei especificamente para o câncer de mama, mas para o câncer em geral, a gente sabe que é um pouco mais misterioso do que isso, digamos assim, né? Eu que tive a experiência de trabalhar com tumores infantis por muito tempo, já existe muito essa discussão, assim, do que uma criança que acabou de nascer foi tão exposta a ponto de causar essas mutações esporádicas. Então, assim, só em termos de conceito mesmo, ter um pouco de cuidado de atribuir todas essas mutações esporádicas a simplesmente hábitos de vida e fatores ambientais, porque tem ainda um lado mais misterioso, digamos que mais ao acaso, né, que até na página 21 você fala de próprios erros de replicação do DNA e tudo isso, né, que acontecem naturalmente, e isso também pode causar o câncer esporádico. Certo? Deixa eu ler aqui. Tá. Na página 16, quando você fala dos segundos eventos, né, do segundo evento que vai levar ao câncer, eu achei importante falar um pouco também sobre as mutações de novo. Porque quando a gente tem o câncer hereditário, nem sempre a gente herdou aquela mutação, né? Nem sempre aquela mutação foi herdada. Você chega a falar mais para frente disso também, que essas alterações elas podem acontecer na fase embrionária, e aí o indivíduo que não herdou isso vai ter uma característica que vai ser herdável, né? Ele vai passar aquilo para gerações futuras, vai se tornar um câncer hereditário, não vai deixar de ser, mas não foi herdado.
Esse é o conceito lá de mutação de novo. Eu acho que talvez possa ser interessante também falar um pouquinho disso. Ainda de conceito, na página 23, você usa o termo perda de heterozigosidade. Como se isso fosse somente o fato de você ter o segundo evento acontecendo. E a perda de heterozigosidade, na verdade, é quando você tem a perda do alelo que sobrou, né, do alelo que ainda era selvagem, mas, na verdade, por replicar o alelo que está mutado. Entende? Eu tenho uma mutação em um alelo, e aí eu vou ter não só a perda do outro alelo, mas pela mesma mutação do primeiro. Deu para entender a diferença? Sim. Quando eu tenho os dois alelos, tem uma mutação em um, e acontece uma mutação diferente do segundo alelo, eu não tenho uma perda de heterozigosidade. Entendeu? Sim, meu tumor... Eu entendo a confusão, eu também demorei a entender isso. Mas, assim, quando você tem a perda de heterozigosidade, não é necessariamente a perda do segundo alelo. É quando você tem apenas um alelo nos dois lugares, né? Você vira homozigoto, porque Sim. você tem a mesma mutação, nem é homozigoto o termo, né? É hemizigoto, que é quando você tem a mesma alteração afetando seus dois alelos. Beleza? Então, partindo para o restante do texto, assim, eu senti falta, eu sei que estava em outro trabalho, né, que essas variantes que você estudou, elas vieram de um outro trabalho, mas eu senti falta de um pouco mais de informação sobre elas. No sentido de que quando a gente trabalha com NGS, né, você fala lá que elas foram identificadas por NGS, quando a gente trabalha com NGS, a gente tem muito essa preocupação de saber qual foi a cobertura, quantas vezes aquilo foi lido para você considerar, por que não foi um artefato, sabe? Aquilo foi validado por outra metodologia, não foi validado? Então, às vezes, assim, numa tabelinha pequena, você consegue resumir as principais características lá de quando essas variantes foram encontradas. Um outro comentário geral é sobre a sua classificação lá pelo Varsom, né, pelo ClinVar, enfim, aquelas classificações que você usou. Eu senti falta também da data que isso foi feito. Porque como você disse lá na discussão, né, com o NGS esses dados são atualizados muito rápidos. E é muito legal a gente saber de quando são essas opiniões, sabe? Com o olhar de qual momento que você conseguiu fazer essas análises. As coisas já mudaram, não mudaram? Senão a gente fica um pouco sem saber. E junto a isso, colocar também quais os critérios que as variantes atendiam naquela época da análise. Isso é muito importante também, porque a gente consegue acompanhar a história daquela variante, sabe? A gente consegue entender o que você estava vendo, quais os critérios que você tinha naquele momento, o que foi acrescentado depois, o que mudou. Então, geralmente, a gente coloca esses critérios juntos. Certo. Certo? Como o tempo é curtinho, eu vou ver se eu separo alguns comentários, os outros eu te passo depois. Deixa eu procurar aqui. Um comentário que eu acho que foi muito importante, eu vou começar dos que eu achei mais importantes, foram os seguintes termos: missense sinônima, missense intrônica. Eu não sei, eu posso estar desatualizada, peço aí aos meus colegas, a Ana ou o Daniel, que me corrijam, mas o termo missense, geralmente ele é usado para se referir àquelas mutações que vão causar uma troca de aminoácido na proteína. Assim, tem muita confusão, porque uma coisa é o tipo de mutação, outra coisa é a localização da mutação. Só que quando a gente fala que uma mutação é intrônica, o intrônica é tanto local quanto tipo. Quando a gente fala que é uma mutação em região de splicing, isso é tanto local quanto tipo. Eu acho que isso confunde um pouco. Quando você tem uma troca de nucleotídeo, né, não necessariamente você tem uma missense. Você vai ter uma missense quando você tem uma troca de nucleotídeo que leva a uma troca de aminoácido. Então, assim, se uma mutação é intrônica, ela pode ser missense?
Não porque uma troca no intron não vai levar a uma troca no aminoácido. Uhum. Se eu tenho uma mutação sinônima, ela pode ser missense? Não, porque, né, sinônima ela não vai trocar o aminoácido, então ela não pode ser uma missense. E esse termo se repete, assim, ao longo do seu texto. Então, acho que... eu acho que eu entendi o que você quis dizer, mas só para ter um cuidado mesmo em questão de termos técnicos. Porque acho que não cabe tanto falar missense intrônica e missense sinônima. Certo? Certo. Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso separar de mais importante. Que eu escrevi vários comentários. Uma outra coisa já, uma dúvida que eu tive novamente, na página 77, pode ser também, tem outros, que você fala sobre os subtipos moleculares. Uhum. E aí você uma hora fala que 80% tinha um tal subtipo. Você achou? Isso daí? Essa parte. 77, né? Isso, pode ser também. Tem um outro momento. Vou até abrir aqui para você ver. Aí você fala assim, 80% teve esse subtipo. Achou aí? Achei. E aí depois, dentro do mesmo grupo, você fala que 40% teve outro subtipo. Então, na verdade, eu justamente fiz isso porque eu vi que a prevalência do luminal B em ambas as coortes era essa prevalência, né? Esse subtipo era o mais prevalente, mas também eu percebi que ainda na coorte B tinha alta prevalência de triplo negativo comparado com a coorte A. E justamente como eu estava buscando fazer essa comparação entre portador e não portador, né? Tentando achar alguma característica que me ajudasse a diferenciar, eu ressaltei esse dado também. Não, eu entendi. A minha única dúvida é porque ambos são subtipos encontrados na coorte B, né? Sendo que 80 mais 40 dá 120%. Entende? Aí como que é Tá. 120% que, entendeu? Eu acho que tem algum dado que não tá batendo. Entendi. Sim, devo ter colocado errado justamente esse dado. Deixa eu Porque esse anotar dado se repete também. E aí não dá pra gente ter subtipo molecular para 120% dos pacientes. Entendeu? Entendi. Foi essa a minha dúvida. Então, encurtando aí também. Outra coisa que eu fiquei me perguntando, não é obrigatório, né? Não é um dado que você precisava apresentar de fato, mas você fala muito sobre os seus pacientes terem um perfil de quem apresenta a mutação. Uhum. Só que esse perfil, se é de quem apresenta a mutação, essa mutação pode não estar em BRCA1 ou BRCA2, né? Eu sei que esse foi o teu foco. Mas assim, eu fiquei me perguntando, será que esses pacientes tinham mutação em outros genes? Será que esses genes foram analisados? Será que essas características de portador de mutação estão vindo de outro lugar? Eu só fiquei um pouquinho curiosa mesmo. Isso aí, eu tentei buscar, assim, quando eu fiz a comparação com a literatura, tentei filtrar o máximo para os genes BRCA1 e 2. Na verdade, toda a discussão é baseada neles, né, nos dados clínicos de pacientes com mutação em BRCA1 e 2. Mas isso também é algo que eu me perguntei enquanto eu escrevia, justamente como eu poderia explicar. Eu imaginei que tivesse uma pergunta dessa, né? Porque nós estamos olhando ali, mas existem outros genes que também vão ter características similares e também não dá para dizer que poderia estar ali aquela mutação, né? Também tem essa questão. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a classificação, né? Sobre o que você usou para classificar e sobre as coisas que você usou para falar. Uma das coisas que eu senti muita falta, assim, no final de tudo, né? Eu não sei se eu tô falando um pouco embaralhado, se tá dando para entender, porque eu tô realmente caçando aqui os pontos mais importantes. Tô falando por ordem de importância. Mas, por exemplo, no final você fala, né? Todas as variantes atendiam critério PM4 ou critério, acho que o outro era PM2, né? Sim. E eu acho que você poderia contar, assim, no seu TCC, o que acontece quando você acrescenta esses critérios na classificação das variantes. Na verdade, é o que é feito, né? Testes clínicos, a variante ou o paciente se
se enquadra, a gente vai lá e aciona esse critério para ver se isso modifica a classificação em alguma coisa. Uhum. E eu fiquei me perguntando, sabe, nossa, já que são 2 novos critérios para cada uma, será que isso vai mudar alguma coisa nessa classificação? Você diz de mostrar isso numa amplitude geral, né? Somando esses 2 critérios, qual é a classificação que resulta, né? Isso, porque Entendi. esses critérios, quando você vai classificar lá no Varsome, você vê, ele te apresenta os critérios, né, da CMG, e ele te dá a opção de você acrescentar esses critérios clínicos, porque são critérios que o Varsome não pode analisar. Só quem tem a história da paciente, só quem tem o caso clínico é que consegue. E aí o que a gente faz? A gente analisa aquilo com cuidado e acrescenta esses critérios quando eles são atendidos. E aí eu acho que você pode trazer essa história só para ficar tudo fechadinho. Entendi. Assim, mesmo depois de acrescentar esses critérios, elas continuaram sendo classificadas como VUS, ou algumas passaram a ser benignas, outras provavelmente patogênicas. Acho que isso Entendi. vai ser legal. Assim, quanto ao PM4, eu tenho alguma dúvida, né? Porque o critério PM4, ele fala de quando é uma única etiologia genética. E a gente já sabe hoje em dia que o BRCA está envolvido aí com vários genes. Eu não sei se a gente consegue afirmar que tem uma única etiologia. Eu acho que talvez durante a minha análise eu possa justamente não ter olhado por esse amplo que você está falando, uma amplitude geral. Uhum. Então, assim, realmente, eu posso ter considerado, né, e meio que colocado uma viseira só para BRCA1 e 2 e justamente não ampliei essa colocação para Sim, porque outros. isso pode tirar um pouco da sua autonomia de ativar o PM4. Entendi. Porque, por exemplo, eu trabalho com retinoblastoma. Todo mundo tem mutação na RB1. É uma coisa assim, muito bem estabelecida. Então, é um único gene, uma única etiologia. Então, se eu tenho uma mutação nesse gene, a chance de eu ter isso relacionado ao câncer é muito grande. Mas no BRCA, no câncer de mama, além de você ter só uma pequena parcela de casos genéticos, né, você consegue pegar esses casos aí com os critérios da NCCN, mas não é só BRCA1, não é BRCA2. Então, Eu acho que antes de ativar o PM4, eu teria que olhar para os outros genes que poderiam causar também. Uhum. E mais um comentário aí sobre a classificação é sobre os programas de predição. Sim. O que acontece? Os programas de predição, eles precisam estar todos juntos para criar mais um critério dentro da classificação da CMG. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado também, né? Porque apesar deles darem uma resposta mais concreta para a gente, que é o que a gente gosta, né? É o que a gente quer ver, eles são só mais uma coisinha dentro daqueles todos os critérios da ACMG. Então a gente tem que ter cuidado, assim, muito cuidado com as decisões que a gente toma baseado em programas de predição. Antigamente na CMG a gente tinha um critério PP3, que ele era somente para isso. Era um critério de suporte somente para aquelas variantes em que eu tinha programas de predição apontando que elas eram deletérias. Hoje em dia eu acho que ele se misturou em um outro critério, ele não existe mais, se eu não me engano. Mas assim, só ter esse cuidado, sabe? Sempre usar os programas de predição como mais uma gotinha de tudo que é utilizado para classificação. Certo. Acho que é isso, meu tempo está acabando, vou só dar uma olhada aqui para ver se tem alguma coisa muito importante. Eu acho que o principal era isso, assim. Um comentário também muito raso, né, da sua tabela 1, que você repete a primeira coluna, né? Tá, tô vendo a tabela. Só, assim, voltando só o que eu falei lá no início, né? Que o científico a gente tenta fazer o mais sucinto possível. Eu acho que
você consegue trazer muito mais clareza para sua tabela se você conseguir tirar essa outra tabela que é repetitiva, né? A coluna que repete o subtipo, que repete as características. Mas eu acho que, nesse caso, eu justamente dividi para mostrar essas características na corte A e na corte B, né? Aí, só se tiver alguma outra formatação que torne menos poluído nessa... Não, mas eu acho que se você deixar só essas informações na primeira coluna, acho que dá para entender que você está tratando dos mesmos dados para os dois grupos. Entendi. Entendeu? E um último comentário, já que deu tempo, é só sobre o espaçamento entre os parágrafos do mesmo tipo. E geralmente quando a gente, né, tem um texto corrido, entre um parágrafo e outro, a gente não usa espaçamento, a gente tem os parágrafos coladinhos. Só isso mesmo. E uma pergunta pessoal, quais são os planos agora? Você pretende seguir com o seu trabalho aí do TCC? Pretende seguir na carreira acadêmica? Foi convencido ou não? Olha, na verdade, assim, é uma caminhada muito difícil trabalhar com genética, principalmente biologia molecular. São muitas coisas assim que você tem que olhar, né? Você está cercado e você tem que dar um jeito de ser 360 para você pegar tudo, praticamente. Mas tem a parte molecular também, que nem sempre funciona, a gente faz, às vezes dá errado, e às vezes no terceiro, no último tempo do jogo que a parada funciona. Mas eu estou preparado para encarar isso de novo, assim, no mestrado. E fazer melhor, na verdade, do que eu fiz aqui. Que bom. Então, parabéns pelo trabalho. Eu esqueci de comentar isso com você, mas desculpa, toda hora descobri um negócio. O DB-SNP, que é aquele que te dá o RS das suas variantes, ele pode ser utilizado como mais um banco de dados, tá? Então, eu incluí ele até na tabela dos bancos de dados. Quando eu falo do Clinvar, justamente ele está incluso, né? São várias ferramentas do Clinvar que eu acessei, né? O DBVAR, o DB-SNP, o PubMed, que justamente fazem toda essa checagem da variante. Isso, mas se você quiser assim, agregar mais valor ao seu trabalho, né, você pode botar ele como uma coluna independente, porque ele é um banco de dados forte e ele também é feito de depósito de variante. Então, se você está procurando se uma variante é rara ou se ela é frequente, você olhar para o DB-SNP, que é um banco muito grande, também te dá boas respostas. Porque se ela foi descrita, se aquela variante tem RS, é porque ela já foi encontrada por alguém. Já foi depositada lá. Então, isso já muda seu olhar sobre a frequência. Então, inclusive o DB-SNP você consegue ver de qual trabalho que ela veio. Então, assim, eu acho que como você teve esse trabalho de buscar, como você já tem esse dado, você pode até colocar isso como mais uma coluna e agregar mais ainda ao seu trabalho. Entendi. É isso, parabéns, Gabriel. Muito bem. Obrigado. É isso. Muito obrigado, doutora Vanessa dos Santos Mendonça, pelas suas significativas contribuições. Tenho certeza que Gabriel anotou todos os comentários. Mesmo que ele não tenha anotado, está gravado, então ele vai poder voltar aí, né, nos comentários. E ficamos muito felizes, né, em ter uma especialista no assunto para poder fazer uma discussão significativa, científica, não somente na construção, na estrutura, né, do formato do texto, e sim na questão científica, que é um dos objetivos aqui, né, permitir que o Gabriel apresente e discuta as questões científicas. Eu acredito que ele tenha feito isso de forma bastante significativa. Professora Ana Cláudia, a senhora gostaria de fazer algum comentário antes de a gente passar para o próximo avaliador? Não, eu gostaria que passasse para o próximo avaliador. Tá, muito obrigado, então. Vanessa, mais uma vez, muito obrigado. Então, gostaria de convidar agora para os comentários do Dr. Daniel Matos Correia. Daniel, muito obrigado pela sua presença e fica à vontade para tecer seus comentários e fazer a avaliação do Gabriel no mesmo tempo que ele teve para a defesa, tá bom? Fica à vontade. Maravilha. Vou tentar marcar aqui, mas se eu ultrapassar, vocês me façam sinal, por favor. Queria agradecer primeiro a doutora Ana, o doutor Alexandre, ao Gabriel por ter me convidado para a banca. Adorei ter lido, foi ótimo. Você já dá aula ou pretende dar aula? Eu, no caso? Olha, nunca foi o meu plano, mas
Nunca fecho portas, na verdade, né? Porque você fala bem, você tem um jeito, se apresenta bem, com confiança, assim, é bem... Acho que vai ser um bom professor, assim. Posso incluir isso no meu futuro. Então, vou só falar algumas coisas principais. Eu fiz um monte de anotação. Então, depois, se você quiser, a gente sente, converse. Vou só reiterar duas coisas que a Vanessa falou, que eu concordo plenamente. Eu acho que tem bastante espaço para melhorar as frases do texto e deixar um texto mais claro. E aí, assim, a gente geralmente, depois da defesa, a gente ainda mexe nesse texto antes de entregar a versão final, né? E essa versão final vai ficar daqui a 30 anos, quando algum outro aluno quiser usar sua monografia como referência, aquilo está lá sacramentado. Então, esse é o momento de mexer para ficar um trabalho bem fechadinho daqui para frente, né? Então, acho que vale a pena olhar. Tem não só a questão de várias frases longas, tem um uso excessivo de vírgula, onde poderia ser ponto e quebrar ideias. Eu marquei vários desses pontos no texto, então depois eu te entrego isso. Tem alguns coloquialismos que vale a pena tirar do texto. E a gente tem uma tendência natural nossa, porque porque a Vanessa estava falando, no colégio, a gente aprende de um determinado jeito e a gente fica com certos vícios de escrita, que é tentar rebuscar demais algumas coisas, então a gente fica usando, tem um excesso de contudo e por sua vez no texto. É uma tentativa de deixar o texto mais bonito, mas que na verdade para um texto científico ele mais atrapalha do que ajuda. Então acho que tem outras formas de conectar as ideias do texto sem ficar o tempo inteiro... Enfim, e na verdade acho que o principal é quebrar em frases menores, que a pessoa lê uma frase, processa aquela informação, lê a seguinte, processa e tal. E a outra coisa que eu acho essencial que ela falou também, que eu acho que precisa ser feito para a versão final, é trocar aquele sinônimo missense e o intrônico missense. Isso tem que ser corrigido. Para não seguir. Outras coisas, eu vou falar aqui de uma série de outras coisas que, enfim, aí são questões mais para você pensar daqui para frente. Eu acho que na tabela 3 vale a pena dar uma corrigida naquele onde você botou NA, de não apresenta frequência. Eu fui dar uma olhada, na verdade apresenta. Tem algumas ali que tem frequência, sim. E mesmo as que não apresentam, uma coisa que a gente discutiu outro dia, que aquela região foi sequenciada, tem cobertura, mas daquela base, o alelo que você está vendo ali, né, o alelo alternativo, ele não foi encontrado. Então, a frequência é zero, não é que ele não apresente. Ele foi sequenciado em vários indivíduos e é zero. Então, isso é uma informação que eu acho que vale a pena fazer. Outra coisa que eu faria pessoalmente era juntar a tabela 2 e 3 numa só. Eu acho que você tem espaço para fazer isso. Porque quando você lê a tabela 2, quando você vai para 3, você tem que ficar o tempo inteiro voltando para 2 para ver, bom, isso aqui, qual é o efeito disso na proteína? Em que gene? Porque aí na tabela 3 já não diz mais qual é o gene. Isso é outra coisa que eu acho que vale a pena ao longo do texto. Toda vez que você escrever C ponto alguma coisa, diz qual é o gene. Bota BRCA1, 2 pontos, C ponto, não sei o quê. Para a gente saber, porque você está trabalhando com isso, sei lá, há 2 anos, 3 anos. Quem está lendo o texto não está. Então, quando você me joga um C ponto, não sei o quê, eu já não tenho a menor ideia. E aí a gente tem que ficar voltando lá atrás para ver em qual gene que está, qual é o efeito na proteína. Então, se você conseguir deixar isso mais fluido, melhor. Assim. Outra coisa que eu acho que precisa de uma correçãozinha também é gene em itálico, proteína não. E aí, ao longo do texto, tem proteína que está em itálico, tem gene que não está. Então, é bom dar uma... Passa de novo ali e falar, aqui eu estava me referindo a um gene, então eu vou botar em itálico. E aqui é uma proteína, eu vou tirar do itálico, e tá variando um pouco.
Uma outra coisa que eu te sugeriria de fazer, no final das suas conclusões, quando você vai falar daqueles critérios clínicos, 5 dos 7 critérios clínicos, eu acho que valia a pena você pegar, no final você chega em 3 variantes que você considera como de interesse. Eu faria um parágrafo para cada paciente e descreveria, paciente tal, tem a variante tal, e aí faz um resumozinho dos preditores que corroboram a patogenicidade dela e dos dados clínicos que você considera que corroboram a patogenicidade daquela variante. Porque não fica claro quando você bota assim, a paciente tem 5 dos 7 dados clínicos positivos. Primeiro que já fica difícil para a gente entender qual é o cutoff para dizer que está associado, que deveria estar associado com uma variante patogênica ou não. Não fica tão claro para a gente o que você está considerando que pesa para aquela classificação ou não. Então, eu vou te dar um exemplo. Lá na paciente 58, que tem uma das variantes que você considera como de interesse, você fala que ela tem 5 dos 7 dados clínicos relevantes para ter uma variante. Só que, na verdade, 5 desses 7, ela tem obesidade e ela está na menopausa. Ela tem o câncer já depois da menopausa. E aí eu fico pensando, se ela tem 2 fatores de risco ambientais que em si já aumentam o risco dela ter um câncer de mama, será que isso não depõe contra o peso dessa variante ser patogênica? Se ela tem 2 fatores ambientais que justificariam o câncer dela, isso para mim diminui a potencialidade daquela VUS ser de fato patogênica. Eu entendi o seu raciocínio. É que justamente assim, eu tentei seguir um fluxo, na verdade, né? Então, quando eu chego nessa parte dos dados, né, para tentar buscar um pouco da significância nos dados e até para ter aquele critério que a Vanessa comentou da CMG acionável, eu justamente procuro quais são os dados que são os mais prevalentes, né, que estão mais associados a pacientes portadores de uma mutação patogênica nesses genes BRCA. Então, justamente nesse ponto, eu tento correlacionar para ver se a paciente ela tem aquele risco de apresentar, então isso aí tem que se somar com outros fatores para que talvez eu leve essa alteração para uma significância maior. Pelo menos foi a forma que eu pensei, né? Mas você entende? É uma forma de pensar que tem que ser posta para debate. Então, quando você está produzindo um texto que você está argumentando em favor do seu ponto de vista, você tem que explicar qual é esse ponto de vista, porque só dizer que tem 5 de 7 não me diz qual é o ponto de vista que você está assumindo para, enfim, argumentar a favor do ponto que você está fazendo. Então, é bom, por isso que eu pensei, uma forma de fazer isso era resumir para cada uma das 3 variantes, por paciente, falar, o que eu estou entendendo de que corrobora a patogenicidade dessa VUS é isso aqui, esse critério clínico, essa frequência, esse programa que me avalia isso e isso e aquilo e tal, não sei o quê. Aí tem uma outra questão que você colocou no slide, agora na apresentação, que eu não vou lembrar exatamente a frase correta, que você botou assim, que é no final dos seus objetivos ali da apresentação. Você bota assim, qual o papel da VUS no desenvolvimento da doença? Isso. Você acha que isso é uma questão de semântica, tá? Tô só querendo saber a sua opinião. Você acha que exatamente essa pergunta que você está fazendo? Olha, se fosse para responder isso, no que diz respeito ao que eu conheço hoje assim como variante de significado incerto, né? Elas estão ali, são grandes quantidades, e uma vez que a gente tem um paciente, né, assim, isso aqui estou falando com base no que eu sei, temos um paciente com câncer de mama, né?
vamos supor que não foi ainda identificada qual é a alteração patogênica dele, né? Então, justamente eu boto essa pergunta para tentar enviesar de pesquisar, né? Será que são essas VUS aqui? E aí, novamente, e aí quer dizer, mais para frente eu trago os dados, né, justamente que eu vi, para tentar justificar isso, né? Para tentar provar isso ou não, né? Para tentar tirar essa associação ou justamente associar. Então, assim, eu acho que depende muito do momento em que você do momento que você sequencia aquele paciente, se você já encontrou ou não aquela mutação que é a patogênica, né, que pode estar associada à doença. Pelo menos é uma forma que eu usei para raciocinar isso. Eu entendi que essa é a sua pergunta. De novo, é uma questão da semântica dessa frase em particular. Porque quando você diz que você está querendo saber o papel de uma VUS no desenvolvimento da doença, você implica que uma VUS tem papel no desenvolvimento de uma doença. Quando, na verdade, o que você quer fazer é definir a classificação. Você não é definir se a VUS participa ou não, você quer tirar ela da classificação de VUS. Você quer dizer, essa variante aqui, ela não é mais uma VUS, ela é patogênica ou ela não é patogênica. Então, não é que você queira saber qual é o papel da VUS na doença, você quer classificar melhor algo que ainda é indeterminada a classificação. Talvez cabesse melhor a pergunta como classificar, então, uma variante de significado certo. Como resolver a classificação das variantes de significado incerto. Isso. Certo. É isso. Na escrita científica, né, a gente precisa ter o máximo de precisão possível naquilo que a gente está querendo comunicar e na forma que escapa. Tem hora que escapa mesmo, normal. Porque a gente está a gente está acostumado, enfim, está debruçado ali, e aí às vezes, eu quero saber qual é o papel dessa VUS, a gente fica usando esses termos quando na verdade, mas na hora que passa para o papel, e de fato você não escreveu isso no texto, você só botou isso na apresentação, no texto não está. Uma outra questão, tem uma questão ao longo do texto que se refere um pouco à questão da estatística. Em vários pontos, tem a ver com a estatística e com a forma de escrever também. Principalmente na parte que você está avaliando os dados clínicos e você não acha diferença significativa entre as comparações que você está fazendo, fica ali muito claro que você tinha uma expectativa de que fosse significativo. Que em textos científicos também a gente tem que tirar ao máximo o indivíduo, o sujeito daquele texto. Então, a expectativa, por mais que ela existisse, enfim, ela não pode entrar no texto. Então, você tem que dar aquilo de forma anônima, isenta de expectativas, ou mais isenta de expectativas possível. E aí, puxando esse gancho, eu vou te fazer uma pergunta que é assim: quando a gente está fazendo um desenho experimental para um projeto, seja ele qual for, a gente tem que pensar nos possíveis desdobramentos dos resultados que a gente vai encontrar. Você sequencia 100 indivíduos controle para 7 variantes que, dentre um universo de milhares de genomas sequenciados tanto no Milgenomas quanto no Gnomad, não são encontradas, ou são encontradas, a primeira variante daquela tabelinha, ela está como não apresentada, mas na verdade ela está numa frequência de em torno de 3 para 100 mil. As outras são 0. 0 em 100 mil pessoas que foram sequenciadas não acharam. Qual a probabilidade de você sequenciar 100 indivíduos controles e achar uma variante que num projeto que sequenciou 100 mil achou 3? Quase que nula, praticamente. Então, a minha pergunta é o seguinte: e se você tivesse achado? E se nesses controles, pega uma variante, qualquer daquelas ali, se achou? O que você faz com essa informação? Olha, eu acho que a primeira coisa, no caso, assim, você diz dentro do meu trabalho ou de uma forma geral? Dentre aquelas 100 controles que você sequenciou, vamos dizer que essa variante, que nas bases de dados foram vistas
3 indivíduos dentre 100 mil pessoas sequenciadas, você sequenciou 100 e achou uma. E aí, que assim, o objetivo primordial do seu trabalho era comparar as frequências das pacientes com câncer de mama com essas 100 controles. Sim. E aí você acha algo que, na verdade, você não deveria nem esperar achar. E aí, o que você interpreta disso? Olha, eu acho que não é uma interpretação sozinha, na verdade. Isso aí eu usaria como um dado inicial, na verdade, eu teria que comparar justamente com o que eu vi dos bancos de dados, primeiro para ver se eu poderia ou não estipular aquela possível raridade que eu comentei. E aí eu acho que esse é um tipo de dado que eu juntaria com os outros, né? Dados clínicos, dados em sílico. Então, eu acho que isso sozinho isso não tem força. Isso faz parte de uma análise conjunta. Então, assim, se eu encontrasse, realmente seria um diferencial, mas eu acho que talvez trouxesse mais dúvidas, talvez, do que pelo fato de não achar aqui. Eu acho que se você achar, traz mais dúvida do que não achar. Porque se você acha, primeira coisa, porque assim, quando você, é uma questão que também aparece em alguns lugares aqui do trabalho, que é a forma como você pensa estatística, né? A forma como a gente está enxergando estatística. Quando você faz uma análise estatística e fala assim, eu não achei diferença significativa. Aquela amostra que você está avaliando é a amostra. Mas, na verdade, o seu interesse é avaliar essa diferença não na sua amostra, mas na população. Você quer que aquela amostra seja descritiva da população. Se ela só serve para a sua amostra, você não consegue extrapolar aquela informação, ela se encerra dentro dos seus dados. Então, o que você quer é que a sua amostra de câncer de mama e a sua amostra controle sejam representativas da população que você está estudando. Se você acha uma variante que em 100 mil nunca foi vista, eu já diria que essas 100 pacientes controle ou foi um erro de sequenciamento, ou essa população está enviesada e talvez ela não servisse como controle. E aí te abre 1000 questionamentos depois. Mas é só para a gente ter em mente, ainda mais nos teus projetos futuros, que quando a gente faz um desenho experimental, a gente tem que estar preparado para entender, achar e não achar alguma coisa e qual é a interpretação disso. Entendeu? Entendi. Mas você já tem ideia agora saindo Enfim, tem 1000 outros comentários aqui, mas o tempo tem mais 1 minuto. E depois a gente senta e bate papo. Claro. É muito pouco tempo para a gente falar disso. Você demorou quantos anos fazendo esse trabalho? Acho que mais ou menos uns 3 anos e meio. Porque a parte molecular, hora funciona, hora não funciona. E aí é muito cruel você ter que apresentar em 20 minutos e a gente ter 20 minutos, 20 meus, mais 20 da Vanessa para discutir. Assim. Então, na verdade, se a gente quiser sentar depois Porque tem 1000 questões aqui que são desdobramentos e assim, são pontos que podiam ser melhor vistos, melhor discutidos, só que a gente não vai ter tempo de fazer. Mas aí depois a gente senta junto Com certeza. E faz isso. Mas a tua ideia é continuar, fazer... A minha ideia é continuar, embora assim, ainda não tenha planejado com o quê, né? Claro que assim, genética, mas eu acho que justamente talvez eu seguisse nessa linha, talvez de variante de significado incerto, porque na verdade eu achei bem curioso ter uma variante que a base molecular é muito simples para não classificar ela nas outras abrangências, né, benigna ou patogênica, e eu praticamente só uso no trabalho uma postulação em sílico, né? Eu vi essa predição só em sílico. Acho que seria interessante ver, quem sabe, avaliar por RNA, justamente, que é ver, né, o impacto real acontecendo, né? Eu acho que isso seria bem mais interessante. Pode ser uma via a ser seguida. Concordo. E é isso, a gente precisa resolver a classificação dessas variantes. A gente não pode ter um número tão grande de variante sem resolução, né? Isso aqui é incerto. A gente precisa saber qual é a real classificação dessas variantes para poder dar uma resposta para essas pacientes e dizer, você tem ou não tem risco elevado de
de ter outros, né, descendentes ou seus familiares que talvez sejam portadores, né? Muito bom, parabéns pelo trabalho. É super importante esse trabalho, a gente tem que seguir nessa linha. Tá bom? Maravilha, muito obrigado ao doutor Daniel Matos pelas significativas contribuições ao trabalho do Gabriel. E concordo com você, Daniel, também concordo que 20 minutos é um pouco tempo, né, para essa avaliação. Todavia, é o espaço, né, que nós temos na defesa, mas nada impede, né, que o Gabriel separe um dia no laboratório para fazer uma apresentação novamente, né? E aí fazer essa discussão mais significativa de todos os fatores, né, que foram levantados aqui, de tão grande importância para lapidar o trabalho do Gabriel, que foi muito bem desenvolvido pela coordenação da doutora Ana Cláudia. E eu gostaria de agora abrir para a professora Ana Cláudia, se ela quiser fazer algum comentário antes de a gente passar para a discussão em um momento separado. Ia começar comentando, mas só que eu queria primeiro fazer uma pergunta ao Gabriel. Gabriel, me descreve um pouquinho seu grupo de controles. De onde ele veio? Claro. O meu grupo de controle são 100 mulheres do sexo feminino, que são provenientes da região de Francisco Beltrão. No caso, são 100 controles, né? São mulheres saudáveis. Entretanto, na hora da coleta, nós não conseguimos ter outros dados, né? Elas foram manejadas de forma anônima, mas são todas da região sul, especificamente de Francisco Beltrão. Aí, a minha outra pergunta, com relação ao que o Daniel falou, né? Quanto à possibilidade, eu acho que um dos objetivos da gente ter visto os controles era tentar detectar se, de repente, nessa população existiria dentro da população uma tendência a ter essas variantes. Entendeu? E aí eu te pergunto, você acha que se a gente detectasse, poderia ser algum efeito fundador? Isso é algo pode ser pensado, mas eu acho que para bater o martelo sobre isso, teria que cruzar os dados que a gente encontra aqui, justamente com os dados que a gente vê em outros locais, porque é justamente muito difícil fazer essa ligação, como eu falei, esse background genético para entender qual foi o ponto em que essas populações divergiram e essas alterações começaram a prevalecer, né, em locais diferentes. Então, eu acho que isso precisaria de um número de controles maior para verificar isso e cruzar esses dados, né, teria que ter um viés duplo, né? Aqui teria que ser fortificado, mas lá fora também, justamente para a gente cruzar isso. Entendi. Porque eu acho que talvez uma resposta a isso fosse a questão da miscigenação, realmente. Porque tem mutações que vão aparecer muito mais prevalentes em determinadas regiões que em outras. Sim. E aí talvez fosse dos casos não por terem câncer, mas talvez por ter tido algum efeito de ter vindo alguém de alguma população externa, né, de algum grupo maior, e aí trouxe a variante e acabou que naquela região ela predominou de alguma forma. Sim. Eu acho que um dos nossos objetivos de ver o controle talvez fosse esse. Mas aí depois eu vou até ver com a questão epidemiológica com o Daniel para a gente poder discutir. Talvez. Então, aí agora eu vou começar com os meus comentários. Eu tenho uma série de agradecimentos aqui. O meu primeiro agradecimento é a Cibele, porque ela indicou o Gabriel, que assim ainda não trabalhava com biologia molecular, assim, entrou aqui completamente novo, né, sem fazer nenhum tipo de trabalho do gênero, e, na verdade, ele se desenvolveu muito bem. Conseguiu fazer o trabalho dele com extrema competência, e é o que ele falou, que biologia molecular, eu já trabalhei um tempo com biologia molecular. Algumas vezes funciona na bancada e, de vez em quando, para de funcionar. E eu te acompanhei nesse percurso, e, assim, você demonstrou ser firme, resiliente, né? Não dava certo, você voltava, muitas vezes até assim, com bastante afã, né? Então, quer dizer, eu gostaria de agradecer ter te conhecido e você ter sido tão bem na questão da orientação, né? E, assim, além disso,
né? Descobri um rapaz estudioso, né? E assim, você não conhecia o assunto. E pelo que está escrito, eu compreendo e assim, eu realmente concordo com a Vanessa e com o Daniel, quando eles falam que o texto, ele muitas vezes é extenso, tem coisas que você não precisaria nesse momento estar falando, porque já se subentende, de repente, períodos menores você conseguiria já passar essa ideia. Mas, assim, demonstra que você dominou realmente o assunto. Então, assim, isso me deixou muito satisfeita, ver que a gente chegou a conhecer uma pessoa que inicialmente não conhecia o assunto, e assim, hoje a gente vê que você domina plenamente os assuntos a que nos propusemos a estudar e tentar entender. Né? E temos que aparar as arestas, né? Que ainda vai ser perfeito. Foram 3 anos e ainda tem muito tempo aí para você ir melhorando. Né? Então, aí eu gostaria de agradecer a Vanessa e o Daniel, né, que apesar do curto tempo que a gente entregou o trabalho, eu também não tive muito tempo para fazer a revisão do texto final. Mas, enfim, apesar do curto tempo, vocês conseguiram revisar e fazer, pontuar coisas de maneira dar grandes contribuições, né? Estão brilhantes, estão assertivos, então agradeço vocês tanto terem aceitado quanto terem feito essas contribuições, né? E agradecer ao Alexandre, que orientou externamente, né? Orientou internamente aí o Gabriel. E dizer para o Gabriel que eu acho que, apesar desses períodos aí que muitas vezes foram complexos de pandemia, né? Que a gente considera foram 3 anos de trabalho, mas se for considerar que a partir de 2020, né? A gente teve um período muito conturbado em vários sentidos. Então, quer dizer, isso é uma vitória. Você ter conseguido chegar até aqui com o produto de escrita e o produto de laboratório feito. Então, quer dizer, eu fiquei muito satisfeita com o seu desenvolvimento aqui e eu espero que esse seja apenas mais um passo dentro do seu caminho da pesquisa, entendeu? E como o Daniel falou, acho que você explica muito bem, expõe muito bem o que você quer dizer. Então, quer dizer, ser professor também poderia ser uma meta sua. Não que as duas coisas sejam excludentes, mas, assim, é isso. Era isso que eu queria comentar e, enfim. Maravilha. Então, eu vou abrir uma sala aqui para que os integrantes da banca possam discutir a nota final do Gabriel. E peço às pessoas que estão presentes aqui para não se ausentar, porque nós vamos retornar daqui a pouco para cá para trazer a nota final do Gabriel. Tá bom, Gabriel? Fica aí com seus amigos, enquanto eu vou abrir uma sala aqui e colocar os integrantes da banca rapidinho. Então, já estamos todos aqui reunidos para apresentar a nota da defesa de monografia do Gabriel. Então, vou fazer a leitura brevemente da ata confeccionada para essa defesa. Aos dias 23 do mês de junho de 2022, às 15 horas, através da videoconferência, reuniu-se a banca examinadora designada para arguir a monografia de final de curso de Ciências Biológicas sobre o título Investigação da frequência de variantes com significado clínico desconhecido nos genes BRCA1 e BRCA2 em indivíduos controles, orientada por orientador externo, a doutora Ana Cláudia Evangelista dos Santos, do INCA, e a mestra Priscila da Silva Espínola, também do INCA, e o orientador interno, o doutor Alexandre Santos de Alencar, sendo a referida banca constituída por doutora Vanessa dos Santos Mendonça Silva, do INCA, e o doutor Daniel de Matos Correia, também do INCA. A banca examinadora, em sessão secreta, deliberou pela aprovação do candidato Gabriel Lane Cipriano, com grau 10. Parabéns, Gabriel. Você teve o grau máximo na sua apresentação. Parabéns. Nossa, olha, é inacreditável. Eu não esperava de verdade, mas prometo que na próxima etapa eu vou corresponder muito melhor e vou melhorar
todos esses pontos que aqui me foram sugeridos. Eu quero sentar com você, Vanessa, com você, Daniel, com você, Anne. Quero ver a forma com que eu consigo melhorar mais ainda tudo isso. E, assim, eu só tenho a agradecer a todo mundo aqui, porque é muito difícil mesmo, mas agradecer a Cibele, que me colocou dentro do laboratório, agradecer a Ana, que me aceitou como aluno dela. Desculpa, porque realmente é difícil, mas muito obrigado a todos. Todos os meus amigos que estão aqui me prestigiando, meus amigos do INCA. Muito obrigado, gente. Vocês fazem parte disso tudo. Meu professor Alexandre Alencar foi meu construtor no conhecimento na faculdade. Muito obrigado por isso. Eu gostaria de agora abrir o espaço para quem quiser fazer algum comentário, professora Cibele, se quiser fazer algum comentário, fica à vontade nesse espaço aí de finalização da nossa defesa. Quem quiser fazer algum comentário também, fica à vontade. A banca também, se quiser fazer algum comentário, fica à vontade. A coisa que eu quero falar, primeiro é dar o parabéns, e segundo... E perdemos o seu áudio, professora. Tá mutado. Fechou, mutou. Eu quero dizer que parabenizar o Gabriel, que foi um prazer acompanhar a trajetória dele, vendo todo o desenvolvimento dele. Parabéns. Maravilha, Gabriel, as pessoas estão colocando aqui, parabéns pela apresentação, amigo, Irene, você é 10. Então, eu queria agradecer fortemente a todos os presentes, não só os integrantes da banca, mas também as pessoas que ficaram com a gente aqui até o final para ver esse momento, né, de encerramento do trabalho do Gabriel Lanes. Gabriel, meus parabéns mais uma vez, você está de parabéns. E, como eu falei para a banca, foi um prazer participar desse momento final, porque eu realmente não tive contribuição significativa no trabalho, eu muito mal li o finalzinho ali, mas aprendi bastante e acho que esse é um dos momentos bons de ser professor, né? A gente continua sempre aprendendo. Então, muito obrigado a todos e vou encerrar aqui a nossa defesa e vou entrar em contato com os colegas através lá do WhatsApp para mandar para vocês aí a ata de defesa, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos. Gabriel, vai descansar um pouco agora e comemorar. Parabéns, você é 10. Muito obrigado a todo mundo, gente. De verdade, vocês aqui são os melhores.